pessoal, então voltando aí, aplicando agora a tabela dos ângulos notáveis, mais alguns exercícios aí. Tá ótimo? Bora lá. Olha, agora alguns probleminhas, tá? Esses probleminhas aí, eles são muito, mas muito comuns, tá? Na trigonometria, tá? Como na matemática do modo geral, né? Resolver problemas, pessoal, é um desafio, tá? A gente precisa, acho que, na minha opinião, resolver todo dia pelo menos uns 2. No mínimo uns 2, 3, tá? Quanto mais você resolver, mais craque você fica na matemática, tá bom? Treino e repetição leva à perfeição. Então, o ângulo de elevação do pé de uma árvore a 50 metros da base de uma encosta ao topo da encosta é 60 graus. Vamos entender o que ele está falando. Ó, o ângulo de elevação do pé de uma árvore à base de uma encosta. A encosta está aqui, ó. Esse ângulo é 60 graus. Olha, o ângulo de elevação até aqui, ó, uma encosta, foi só para dizer sobre esse ângulo de 60 graus, tá bom? Foi só para falar sobre esse ângulo de 60 graus. Tá ótimo? Tudo isso aí, esse pedaço até essa vírgula aqui, ó, foi para falar desse ângulo de 60 graus. Aliás, até aqui, né? Até aqui, ó, até o ponto aqui, na verdade, 60 graus. Tá ótimo? Que medida deve ter um cabo que ligue o pé da árvore ao topo da encosta? Que medida? Vamos entender que medida é essa, tá bom? Quando você lê o problema, você tem que pegar os dados, jogar na figura, se a figura for dada, ou construir a figura, que é mais difícil, provavelmente, tá? Costuma ser mais difícil construir a figura e colocar os dados do que pegar uma figura pronta e manipular essa figura, tá? Então, que medida deve ter um cabo que ligue o pé da árvore ao topo da encosta? Aqui, ó. Ele quer essa medida aqui, ó. Que medida deve ser, então, a hipotenusa, tá, pessoal? Que medida deve ser essa? Bora lá. Essa medida aí, pessoal, deve ser o seguinte. Ele me deu o cateto adjacente, tá bom? O cateto adjacente, que é o que tem um lado em comum com o ângulo. E ele está querendo a hipotenusa. Aí, naquelas relações lá, ó, o seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Não, ele não deu o cateto oposto. E a hipotenusa ele quer. 2 valores que eu não conheço. Não posso usar, então, o seno. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Opa, esse eu posso usar. E a tangente. O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu usar essa relação, eu não vou descobrir a hipotenusa, eu vou descobrir, então, o cateto oposto. Tá? O que eu não quero. Você poderia descobrir ele e depois voltar lá e calcular o outro, mas ele não pediu isso, tá? Pode ser feito assim, mas não pediu isso, né? Você vai calcular outra medida que ele não pediu. Vamos calcular a medida que ele pediu. Ele pediu a hipotenusa, esse pedaço aqui. Então, eu vou usar o cosseno. O cosseno é o quê? O cateto oposto, adjacente. Eu sempre troco às vezes, tá? Mas não troque você na prova. O cateto adjacente pela hipotenusa, tá ótimo? O cosseno de quem? Esqueci de colocar o ângulo, ó. O cosseno de alfa. Opa, quem é o meu alfa? 60 graus, tá? Agora vamos substituir o ângulo. Cosseno de 60 graus é o cateto adjacente pela hipotenusa. Vamos substituir os valores agora. Pessoal, cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60? Volta o vídeo e olha lá naquela tabela que eu mostrei para vocês. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30. O seno de 30 é meio. Então, o cosseno de 60 também é meio. Porque o seno de um ângulo é o cosseno do complemento. Professor, não precisa memorizar aquela tabela toda? Teoricamente não. Tá? Teoricamente não. Porque esses valores do seno e do cosseno, eles vão ficar intermediando aí. Tá bom? Intermediando aí. Tá ótimo? Outra coisa.
Voltando àquela tabela lá, que tá aqui, ó. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que o seno, a tangente era o seno dividido pelo cosseno? Se eu dividir 1/2 por raiz de 3 sobre 2, divisão de fração, conservo a primeira, inverto a segunda. Vai ficar 1 raiz de 3. 1 raiz de 3 é raiz de 3 sobre 3? É sim, tá, pessoal? E para isso a gente precisa racionalizar, tá bom? Não vou mostrar os cálculos agora com detalhes, porque eu pretendo mostrar essa tabela depois para vocês com os cálculos bonitinhos, tá bom? Feito de acordo com 30, 45, 60, a gente faz isso aí, tá? Ó, aqui é fácil de ver, ó. Raiz de 2 dividido por raiz de 2. Uma coisa dividido por ela mesma, tá? Dá 1. Tá ótimo? Uma coisa dividida por ela mesma. Tá? 1. Aqui também é fácil de ver, ó. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2. Conservo a primeira, inverto a segunda. Então, dá 2 dividido por... Desculpa. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. O 2 vai cortar direto aqui, ó, com 2. Vai sobrar, então, raiz de 3 sobre 1. Raiz de 3. Esses dois aqui é mais fácil de ver, tá? Esse aqui precisa racionalizar. Tá ótimo? Tranquilo? Então, ali, cosseno de 60, meio, como nós falamos anteriormente, tá bom? Cosseno de 60, meio. Voltando à questão. Quem é o meu cateto? Quem é o meu cateto? Adjacente. Cateto adjacente? 50. Hipotenusa é o que eu quero saber. Agora sim, eu vou aplicar aquela coisinha que eu falei lá atrás, lá no vídeo lá atrás, tá bom? Eu vou passar um traço em pé, onde está o X, tá? Acompanha aí o raciocínio, tá? É um macete isso aqui, tá bom? Um traço em pé, onde está o X. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Só corrigir aqui. Então, um traço em pé, olha, eu substituí aqui, tá, pessoal? O cateto adjacente 50 e hipotenusa é que eu quero saber, que eu chamei de X. Um traço em pé onde tem um X, um traço deitado também onde tem um X, tá bom? Para resolver regra de 3, igualdade de duas proporções, em que só tem uma letra aqui, tá? O X. O X é algum dos lugares aqui. Qualquer lugar que aparecer o X serve, tá? Não pode aparecer, por exemplo, X menos 1. X somado a alguma coisa. Uma operação com X. Não. É só o X apenas, tá? Uma letra. X ou Y ou Z. Só uma letra, tá bom? Isso aí resolve bem, tá? Então, tá vendo o X? Ele não tá sendo cortado duas vezes? Então ele vai ficar igualado, tá? X igual a alguma coisa. Por onde passa o traço, os números que passam o traço por eles, vai ser o seguinte. Eles vão ficar em cima, multiplicando, tá? Em cima, multiplicando. 52. O 1, passa o traço por ele? Passa algum traço pelo 1? Não. Então ele vai ficar embaixo, dividindo. O 1 ficou embaixo porque não passa traço por ele. Sempre x igual a alguma coisa ou y igual a alguma coisa. Em cima fica apenas aqueles que estão cortando o x. Tá ótimo? Beleza? Fechou? Entenderam aí? 50 vezes 2, 100. 100 o quê, pessoal? A unidade. Não esqueça a unidade não, tá? 100 metros, que é a unidade do exercício, tá? 100 metros. Fechou aí. Moleza, né, pessoal? Só aplicar o cosseno de 60 aí, a definição do cosseno, tá? Aquela ideia que eu falei para vocês, o seno e cosseno, né? Isso, o seno, cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente, essas relações trigonométricas, não é bem relação. Chama-se definição mesmo, do seno no cosseno da tangente, tá? Chama-se definição. Tá ótimo? Bora aí ao último exercício, tá bom? Para a gente encerrar a aula de hoje. Beleza? Olha lá, 100 metros. Mais exercícios. Uma pessoa de 1,64 metros de altura observa o topo de uma árvore sobre um ângulo de 30 graus com a horizontal.
Vamos entender o que ele está falando tudo aí, com calma, tá? Leia com calma, tá bom? Agora esses aí precisa ler, tá bom? Precisa ler com calma e com atenção. Problemas, geralmente precisa se ler com calma e atenção. Tá ótimo? Aqueles são mais diretos, a gente pode, né, ficar mais relaxado com eles. Agora esses aí tem que ler com calma. Uma pessoa de 1,64 metros, então a pessoa está aqui, ó, 1,64, observa o topo de uma árvore sobre um ângulo de 30 graus. Então a pessoa, quando ela olha para a árvore, pessoal, ela está olhando para a árvore, tá? Esse ângulo do olhar dela, com o sentido horizontal, o sentido da pista que ela tá, é 30 graus. Sabendo que a distância do observador, olha que a distância do observador da árvore é 6 metros, calcule a altura da árvore, tá? Ele quer a altura da árvore. Esse exercício, pessoal, em particular, ele tem uma certa pegadinha nele. Por que pegadinha? Quando você fizer, digamos, a tangente de 30, cateto oposto pela hipotenusa. Desculpa, cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Você descobre essa altura aqui, ó. Mas esse pedaço aqui, ele não é a altura da árvore, tá? Ele não é. Por quê? Porque você precisa somar a altura da pessoa aqui, ó. 1,64 metros no final. Observaram isso aí? Notaram isso aí, pessoal? Beleza? Fechado aí? Bora lá comigo, então. Comigo. Vamos usar, então, a tangente. A tangente. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente de que ângulo, pessoal? Tangente de 30 graus é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Pessoal, quanto que é a tangente de 30? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz vem no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3, tá, pessoal? Tangente de 30, raiz de 3. Então, raiz de 3, tangente de 30, raiz de 3. Né? E segue, né? 30, 45 e 60. Tangente de 30, raiz de 3. Tá ótimo? Cateto oposto, pessoal. Tá lá marcado X, ó. Cateto adjacente. Esse pedaço aqui, que é o mesmo desse aqui de cima, ó. 6 metros, tá bom? 6. Tá beleza? Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. O X vai ser, então, 6 raiz de 3. Tá ótimo? Eu queria fazer uma pausa. Eu estou identificando algum errozinho aqui na questão.